Olá, catequista e liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da Escola Catequética de Multiplicadores da Arquidiocese de Florianópolis. Hoje estamos na etapa 170 e contamos com a graça da presença do Padre Vitor mais uma vez aqui conosco. Na etapa passada, Padre Vitor, o senhor terminou o nosso podcast falando da ressurreição. Então, começamos hoje com a seguinte pergunta, que quando no credo nós afirmamos, creio na ressurreição da carne, o que significa essa expressão para nós? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Tayana, saúde você, cada catequista, cada liderança, todo mundo que está nos acompanhando nesse podcast. O que significa creio na ressurreição da carne? Começamos lembrando que existe também a outra fórmula, creio na ressurreição dos mortos. Então, o credo apostólico diz ressurreição dos mortos, referindo-se mais aos seres humanos que morrem, mas ressuscitarão. O credo niceno ou constantinopolitano fala a ressurreição da carne. Ressurreição da carne é mais. Carne é toda a dimensão material do ser humano, mas não só do ser humano, de todas as coisas que existem, porque tudo é matéria. Seria crer na ressurreição da matéria, do mundo material. Evidentemente, de maneira diferente. Nós, seres humanos, porque somos seres espirituais, racionais, capazes de amor, de diálogo, de comunicação, nós falamos de ressurreição no sentido de que cada um de nós é chamado a vida plena em Deus, na ressurreição do nosso corpo, que em união com o nosso espírito, com nossa alma, passa a gozar definitivamente da alegria, do gozo de estar junto de Deus e com todos os nossos irmãos e irmãs no céu. Agora, a ressurreição da carne significa dizer que o mundo todo, como diz São Paulo em Romanos capítulo 8, o mundo todo será glorificado. São Paulo diz, a criação geme, a criação, a natureza, o mundo, o cosmos, geme, espera em dores de parto, a libertação dos seres humanos, para que o mundo também seja libertado, possa participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então o mundo todo também será transfigurado. Só que nós não temos nas Escrituras fundamentos para explicar como vai ser isso, como vai ser essa transfiguração. No caso dos seres humanos, é uma ressurreição pessoal, todo ser humano. Agora, no caso do mundo, é o ser humano coletivamente, o mundo todo coletivamente, o cosmos, na sua totalidade. E, Padre Vitor, podemos dizer que se não existe a ressurreição dos mortos, não tem sentido crer em Jesus Cristo? Quem diz isso é São Paulo, Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós devemos crer que cada um de nós também irá morrer e ressuscitar. A ressurreição é uma novidade cristã. Na verdade, é uma herança judaica. Já no judaísmo, a partir dos anos 200 a.C., isso aparece no livro de Daniel, aparece nos 2 livros de Macabeus, começou a crença de que o ser humano iria ressuscitar no final dos tempos. Vamos nos lembrar que no tempo de Jesus, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, enquanto que os saduceus não acreditavam. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, se eu não me engano, os fariseus perguntam para Jesus, os saduceus perguntam, como vai ser a ressurreição de fulana de tal, se ela teve 7 maridos? Quem vai ser o marido dela? Isso eles que não acreditavam na ressurreição. Jesus diz, Deus é o Deus dos vivos e dos mortos, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e portanto Deus de vivos, e portanto todos nós morremos, ressuscitaremos. No céu não seremos marido e mulher de ninguém, mas seremos todos adoradores de Deus, diz Jesus Cristo para os saduceus. Então, é uma crença proveniente do judaísmo, mas que nós cristãos assimilamos por quê?
Aquela crença da ressurreição no final dos tempos, no caso de Jesus, acontece no final da vida dele. É o que os primeiros cristãos, os apóstolos, os primeiros discípulos do Senhor experimentaram, um encontro com nosso Senhor aparecido, né? Ou nosso Senhor glorioso que se manifestou, que apareceu a eles. O senhor, agora vou fazer uma pergunta que o senhor já falou um pouquinho, especialmente na etapa passada, o senhor também comentou. Mas a pergunta que não quer calar é o que é esse ressuscitar? E depois eu vou ressuscitar com este corpo que eu estou falando aqui com o senhor? Como é? Então, é com este corpo, mas totalmente glorificado, no caso dos que serão glorificados, porque é possível que haja uma ressurreição para a morte. O livro do Apocalipse fala da segunda morte, que é o tema do inferno. Mas nosso assunto aqui hoje é a ressurreição dos mortos para a glória. Então, esse corpo será transformado, transfigurado, glorificado. Para entender um pouquinho isso, uma linguagem mais clássica, alguns teólogos, por exemplo, o São Tomás de Aquino, dizia: nós ressuscitaremos na idade de 33 anos. Sejam os embriões, os fetos, os bebês, as crianças, sejam os idosos, todos ressuscitarão com a idade de 33 anos. É claro que é uma imagem para se entender, porque na eternidade não tem tempo, portanto, idade não conta na eternidade. Mas é um número, uma imagem para dizer que todo mundo ressuscitará no vigor, na beleza do seu próprio corpo, né? No sentido de dizer que tudo aquilo que em nós possa ser, que em nosso corpo possa ser uma mancha, uma ferida, algo que nos machuca, que nos fere, tudo isso será transfigurado. Não nos esqueçamos, por exemplo, das chagas gloriosas de Jesus. Ele ressuscitou com as chagas, que são feridas, né? Mas chagas gloriosas. Então, nós teremos certamente os nossos defeitos nos nossos corpos, alguns defeitos mais visíveis, outros menos, mas esses defeitos também serão transfigurados, né? É a transfiguração do nosso corpo na ressurreição final. E, Padre Victor, para nós aqui que somos catequistas, qual é assim a dica que o senhor dá para a gente, por exemplo, na catequese com crianças, como trabalhar esse tema da ressurreição? Insistindo mais na beleza do nosso corpo, né? Na dimensão material do ser humano. Aqui nós corremos dois riscos. Um risco é falar de maneira demasiada das realidades espirituais, como se fôssemos só espírito, uma visão espiritualista. Hoje muita gente diz, por exemplo, eu sou muito espiritualista, mas corre-se o risco de ver o ser humano apenas como espírito, como alma, esquecendo que o ser humano é espírito incorporado, encorpado. O ser humano é um corpo animado, espiritualizado. Não dá para separar alma de corpo na nossa concepção cristã do ser humano, né? Quando o nosso corpo foi feito, já foi feito com a nossa alma. Quando a nossa alma surgiu, como dom de Deus, já surgiu no nosso corpo, é inseparável. Inclusive, quando a gente fala da morte como separação, a alma se separa do corpo, a alma é julgada por Deus e passa a viver ou no inferno, ou no purgatório em vista do céu, ou no céu, fala-se que essa separação é uma separação provisória, porque essa alma fica no aguardo, ansiosa, à espera da ressurreição do corpo, porque nós somos seres corporais e espirituais. Então, valorizar mais o nosso corpo, não valorizar no sentido do outro exagero, que é uma coisa puramente material, física, né? Comer, beber, preocupação com esporte, um corpinho sadio, fit, etc. Claro que a gente tem que cuidar do nosso corpo, mas não de maneira exagerada. Afinal de contas, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Deus Pai é quem criou
criou-me dessa maneira. E é com esse corpo que eu amo, que eu abraço, que eu ajudo, que eu socorro, que eu aconselho. Não é só com o meu espírito, é com tudo aquilo que eu sou. Deus Filho se fez carne num corpo humano, o corpo de Jesus de Nazaré. Era com aquele corpo que Jesus amava, que ele beijava, que ele acariciava, que ele abraçava as pessoas. Né? E o Espírito Santo, já falamos antes, nos ressuscitará nesse corpo. Né? Então, o corpo é uma realidade muito importante para a vida cristã. Não caindo nos exageros voltados apenas para uma visão puramente física, material, corpórea, mas também evitando uma visão puramente espiritual. Enfim, o ser humano na integridade do seu corpo e do seu espírito. Padre Vitor, nós agradecemos imensamente mais uma vez a sua presença aqui conosco. Tenho certeza que você, catequista e liderança, aprendeu muito hoje aqui conosco. Fique agora com a nossa leitura orante e até a próxima semana. Neste momento, para a nossa leitura orante, vamos preparar o ambiente para a oração, com Bíblia, vela acesa, crucifixo e flores coloridas. Leia o texto bíblico com atenção, identifique quais os personagens do texto e, com a ajuda do texto, responda às perguntas que estão neste cartão. Em seguida, no Dialogando com a Palavra, podemos ver que a ressurreição é um mistério. Mistério não se explica com argumentos para convencer. Mistério é um ato de confiança. O mistério nos alcança e nos encanta. A fé em Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, é um mistério que nos encanta e nos envolve por inteiro. Para falarmos só mistério da ressurreição, não podemos ficar presos aos critérios desta vida passageira. Jesus mesmo explica: a ressurreição é a plena realização de filhos e filhas de Deus. Agora, juntos façamos a oração final. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio das nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém.